Boa noite a todos, meus amigos, companheiros de luta da doutrina espírita. Para quem não me conhece, meu nome é Amilcar, eu sou aqui do Grupo Fraternal Espírita Raio de Sol de Três Marias. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre 5 perguntas do Livro dos Espíritos, as questões de 737 a 741 do livro, que trata da questão dos flagelos destruidores. Essa leitura é muito pertinente ao momento que a gente está vivendo sobre essa pandemia, né, do coronavírus, em que está colocado aqui no livro que muitas vezes é necessário alguns flagelos destruidores. Então Kardec pergunta para os espíritos, a pergunta 737, com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Aí os espíritos respondem, para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para que a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para apreciar os resultados. Não os julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos, por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor das coisas e em alguns anos, o que exigirá séculos. Então, olha para vocês verem, é muito importante essa colocação, em que a gente está vendo aqui que se não houvesse uma situação como essa que a gente está vivendo, de transtornos, ela nos faz evoluir. Se não ocorresse esse tipo de coisa, poderia nos exigir séculos para evoluir no ponto que a gente está evoluindo. Então, no final, a gente vai chegar a uma conclusão de que isso daqui é uma coisa extremamente boa e necessária para a evolução da humanidade. Na pergunta 738, Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? Sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não o aproveita, é preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Gente, Deus nunca deixou faltar para nós o conhecimento. Desde Moisés, passando por todos os profetas, Jesus, seus seguidores, todas aquelas pessoas que vieram depois de Jesus, refazendo os seus ensinamentos, e colocando para a gente o ensinamento que ele deixou, né? Quantos e quantas pessoas vieram, né? Então nunca nos foi deixado faltar a instrução necessária, a instrução correta, certo? Então, tá aí. A gente pode lembrar até aquela situação do rico e o Lázaro. Quando o rico chegou, falou assim, deixa que eu volte lá para avisar meus irmãos que eles não devem fazer isso. Aí Abraão falou para ele assim, não adianta você voltar. Eles não ouviram nem Moisés e nem os profetas, não vai ouvir você, né? Então, quer dizer, sempre, durante toda a existência humana, nunca Deus deixou faltar para a gente a instrução do correto, do qual o caminho a ser seguido. A gente é que, no nosso orgulho, na nossa teimosia, não seguimos o caminho correto. Aí tem uma outra pergunta dentro da 738, que Kardec faz aos espíritos. Mas nesses flagelos, o homem de bem sucumbe como perverso. E isso é justo? Aí os espíritos respondem, durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo, mas depois da morte, ele pensa de outra forma, e como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós e que vos servirá no futuro. Os espíritos, eis o mundo real,
preexistentes e sobreviventes a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam homens, é como um exército que durante a guerra vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com suas vestes. Então a grande preocupação é que é do mundo real. Qual que é o mundo real? O mundo verdadeiro é o mundo espiritual. E com esse, exatamente com esse, é que Deus se preocupa muito mais. Então, enquanto estamos aqui encarnados, o corpo nos serve apenas de instrumento, da mesma forma que a farda serve para cobrir o corpo de um soldado. O que é importante? A farda ou o soldado? É aquilo que eu coloco aqui. Então o soldado é muito mais importante. Ele não vai deixar de ser soldado se a sua farda estiver rasgada. Certo? Mas, então, é muito importante a gente colocar isso. De que a gente dá muita importância ao corpo, dá muita importância à aparência, à nossa vaidade pessoal, né? Então, vamos lutar para que a gente tenha outros valores, né? Os valores reais que a gente pode levar para o outro lado, que é o lado espiritual. Outra pergunta dentro da 738. Mas as vítimas destes flagelos não são menos vítimas? Se considerasse a vida por aquilo que ela é e o pouco que é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência uma larga compreensão aos seus sofrimentos, e elas sabem suportá-los sem murmurar. Quer chegue a morte por flagelo ou por causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que com isso, no primeiro caso, parte o maior número de uma vez. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la inteiramente, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. É lógico que não é a primeira vez que ocorre no mundo desencarnes coletivos, flagelos coletivos de desencarnes de várias pessoas ao mesmo tempo. Por várias, inúmeras oportunidades isso aconteceu. Então, agora o que ele explica para a gente? É que quem está partindo é porque tinha que partir mesmo. Só que estão partindo várias pessoas de uma vez só. E a gente tem que lembrar que essas pessoas que estão partindo agora, esses espíritos estão desencarnando, existem 3 categorias de espíritos. Que existem aqueles que, pela sua evolução, já não encarnarão na Terra mais, estarão em planetas mais evoluídos do que o nosso, porque ele fez por merecer isso, teve seu mérito. Existem espíritos que, pela sua teimosia, pela sua arrogância, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, não mais terão direito de encarnar na Terra, encarnarão em planetas mais atrasados do que o nosso, aí, numa situação ainda de planeta primitivo. E a grande maioria desses espíritos que estão desencarnando agora são espíritos que estarão na reticidade por pouco tempo, estarão se preparando e voltarão à Terra para iniciar a regeneração. Então, não é de todo ruim tudo isso que está acontecendo. Nós temos que pensar no futuro, no que está para frente, né? Qual que é uma coisa muito boa o que está para acontecer, né? A gente sabe que na Terra hoje estão encarnando vários espíritos, os chamados os índicos, né? E já estão até alguns espíritos cristais encarnando aqui. Para quê? Para que a gente possa realmente iniciar o nosso processo de regeneração que já se iniciou, né? A gente tem que lembrar que a nossa curva de regeneração começa lá com Jesus, né? Há 2000 anos, que partiu do marco zero. Nesse ano, essa fase de transição é quando está ocorrendo o cruzamento da curva de descendência de planeta de provas de expiações e ascendência da curva de planeta de regeneração. Então, esse cruzamento está acontecendo agora nesse momento,
né? Então, continuamos sendo provas e expiações, mas cada vez mais regeneração e cada vez menos provas e expiação, né? A gente sabe que ainda vai demorar alguns anos para estarmos na regeneração plena. Mas esse marco está exatamente agora. Esses anos, esse ano 2009, 2019, 2020, é um marco desse cruzamento, né? Em que começamos a nossa regeneração para valer, né? Então vamos aqui à pergunta 739. Os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Do ponto de vista físico. A resposta dos espíritos: sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem disso resulta não é frequentemente percebido senão pelas gerações futuras. Lógico que muitas vezes, quando ele está falando aqui, muitas vezes são de revoluções do planeta, de convulsões, de cataclismos, de erupções vulcânicas, né? Que muitas vezes o benefício que é causado daquele grande flagelo só vai ser visto em vidas futuras, em gerações futuras. Por exemplo, a erupção de um vulcão. No momento em que ocorre, é uma grande destruição, mas a gente sabe que futuramente, alguns anos depois, toda aquela lava derramada, toda aquela cinza vulcânica vai fazer com que aquele solo se torne extremamente fértil e ali vai se tornar um ponto de agricultura que não vai ser aproveitado no momento, porque essas reações químicas do solo só vão ocorrer alguns anos depois. Então só vai se poder ser aproveitado em gerações futuras. A pergunta 740. Os flagelos não seriam igualmente para os homens provas morais que os submetem a mais duras necessidades? Resposta. Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência, a sua resignação, a vontade de Deus, e a orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo egoísmo. Gente, olha o que está acontecendo agora, nessa pandemia. A quantidade de pessoas que mudaram a sua maneira de ser, artistas que antigamente só queriam saber dos seus cachês, cada vez mais caros, né? Agora estão fazendo lives em sua casa, arrecadando mantimentos, organizando cesta básica para as pessoas que têm menos condição. Olha, a gente pode tomar exemplo do que aconteceu aqui em Três Marias, né? Um cantor aqui da nossa cidade fez uma live e durante a live dele foi solicitado doações. Gente, foi arrecadado mais de 200 cestas básicas com uma live, por essa live dele. Então, quer dizer, as pessoas colaboraram, as pessoas ajudaram. Então, nós estamos realmente vivendo um momento em que a gente está esquecendo da gente mesmo e pensando nos outros. Que momento maravilhoso que a gente teve de ficar dentro de nossas casas para o convívio com as famílias. Quanto tempo a gente só pensa em trabalho e ganhar dinheiro, e agora não, a gente teve que dar uma parada nisso tudo. Essa parada fez com que a gente pudesse voltar para dentro de nós mesmos e voltar para as nossas famílias, a nossa convivência. Que coisa maravilhosa que aconteceu, que coisa boa, né? Então, tem muita coisa boa que está acontecendo. Então, para a gente terminar, a pergunta 741. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Conjurar quer dizer ir contra, né? Sim, de uma parte, mas não como se pensa geralmente. Muitos flagelos são o resultado da sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos, a experiência pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se saber procurar as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os gerais, que estão nos desígnios da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. A estes o homem não pode opor senão a resignação à vontade de Deus, e ainda esses males são agravados frequentemente pela sua negligência. Então, gente,
É muito importante a gente ter esse entendimento. Existem males que nós não podemos frear, certo? Uma erupção vulcânica, um terremoto, é coisa que o homem não pode frear. Mas a nossa ciência está conduzindo para que a gente possa prevenir os males, né? A cada dia a gente tem mais conhecimento se vai haver um terremoto ou não, ou se um vulcão vai ou não entrar em erupção, né? Nós temos conhecimento científico para isso. E com isso nós podemos minimizar as consequências, certo? Então tudo isso depende da inteligência do homem. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. E espero ter ajudado, colaborado com alguma coisa. E fiquem todos com Deus. Paz e luz para todos. Uma boa noite. Que Deus nos ajude e nos ilumine sempre. Que assim seja.